Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Linguagens, Autômatos e Computação. Meu nome é João Gabriel e hoje vamos falar sobre um dos modelos computacionais mais importantes da história, a máquina de Turing. Vamos começar pensando em alguns problemas do dia a dia da computação. Como um programa consegue verificar se uma palavra tem a mesma quantidade de letras A e B? Como um sistema consegue copiar o conteúdo de um arquivo de um lugar para outro de forma automática? Ou como um algoritmo consegue simular o funcionamento de outro programa? Ou ainda, como um programa consegue contar quantas vezes uma determinada letra aparece em um texto muito longo? Todos esses problemas parecem diferentes, mas eles têm algo em comum. Precisam de um mecanismo capaz de ler informações, processá-las passo a passo e tomar decisões seguindo regras bem definidas. Diante disso, surge a grande pergunta: como podemos construir uma máquina capaz de resolver esse tipo de problema? Uma máquina que seja poderosa o suficiente para realizar qualquer computação que um computador moderno pode fazer. Foi exatamente pensando nessa questão que, em 1976, o matemático Alan Turing propôs um modelo teórico simples, mas extremamente poderoso, a máquina de Turing. Nos próximos minutos, vamos entender como essa máquina funciona, quais são suas partes, como ela processa informações e por que ela é considerada um dos fundamentos da teoria da computação. Vamos entender agora como funciona na prática a máquina de Turing. Ela é formada por 4 partes principais que trabalham juntas para executar qualquer algoritmo. A primeira parte é a fita infinita, que serve como memória. Nela, a gente pode escrever, apagar e ler símbolos quantas vezes quiser. É como se fosse uma folha de papel que nunca acaba. A segunda parte é a cabeça de leitura escrita. Ela se move para a esquerda ou para a direita sobre a fita, lendo o símbolo que está embaixo dela e escrevendo um novo símbolo quando necessário. A terceira parte é o conjunto de estados. É como o cérebro da máquina. A cada passo, ela está em um estado específico e, dependendo do que ela lê na fita, decide o que fazer em seguida. E por último, temos a função de transição, que é a tabela de regras. Ela diz exatamente o que a máquina deve fazer em cada situação, qual símbolo escrever, para qual direção mover a cabeça e para qual estado ir em seguida. Juntas, essas 4 partes permitem que a máquina de Turing execute qualquer algoritmo de forma precisa e controlada. Oi, meu nome é Leonardo. Eu vou falar sobre a computação universal. Uma das ideias mais poderosas da máquina de Turing é o conceito da máquina de Turing universal. A diferença de uma máquina normal, que resolve apenas algum problema específico, a máquina de Turing universal ela consegue simular qualquer outra máquina de Turing. Ela recebe na fita tanto a descrição da máquina que ela quer simular, quanto a entrada do problema, então ela executa como se fosse essa máquina que ela está simulando. E é por isso que a gente diz que hoje em dia qualquer computador moderno ele pode ser modelado por uma máquina de um único hardware podendo resolver diversos problemas, né, executar diversos programas. E na prática isso significa que qualquer programa que roda em qualquer dispositivo pode ser simulado por uma única máquina teórica. E por isso que a gente diz que a máquina de Turing universal representa o poder máximo da computação existente. Olá, eu me chamo Arthur. Eu fico responsável pela parte da construção da máquina de Turing. Eu vou começar falando sobre a linguagem. A linguagem escolhida foi essa, que é o conjunto de todas as strings formadas por n letras A, seguidas de n letras B, seguidas de n letras C, onde n é um inteiro maior ou igual a 1. A quantidade de cada símbolo deve ser sempre igual e os símbolos devem aparecer nessa ordem. Agora falando um pouco sobre a máquina, existem 6 estados, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, o alfabeto de entrada sendo A, B e C, o alfabeto auxiliar sendo A, B, C, X, Y, Z e vazio, a função de transição sendo 17 regras que definem o comportamento completo da máquina. O estado inicial é Q0 e o estado de aceitação é o Q5. Nesse exemplo, a máquina não possui computador numérico, sua única memória é a própria fita. Por isso, ao retornar após marcar uma tripla, ela precisa reler os símbolos, já marcados para encontrar o ponto de referência do próximo ciclo, o marcador X. É como deixar uma marca no chão e querer retornar depois para saber o caminho que está recomeçando. Falando agora um pouco sobre os símbolos auxiliares, quando a gente acha A, ele substitui por X. Quando acha B, ele substitui por Y, C, ele substitui por Z e o vazio seria quando encerra.
O passo A, o estado Q0 procurando A, se lê A, substitui por X, marca como processado, move para a direita e vai para Q1. Se lê Y, não há mais a processar, todos os ciclos terminaram e vai para Q4, verificação final. Se lê X e é um A de ciclo anterior, já marcado, pula e continua em Q0. Passo B, o estado de Q1, encontra o B correspondente. Se lê A, ainda não chegou nos B, pula e continua em Q1. Se lê Y, é um B já marcado de ciclo anterior, pula e continua em Q1. Se lê B, encontrou, substitui por Y e move para a direita e vai para Q2. Tá, agora indo para o passo C, que é o estado Q2, se lê B ainda não chegou no C, pula e continua em Q2. Se lê Z, é um C já marcado de ciclo anterior, pula e continua para Q2. Se lê C, encontrou, substitui por Z e move para a esquerda e vai para Q3. Agora o passo D, que é o estado Q3, ele retorna ao início do próximo ciclo. Se lê qualquer símbolo A, B, Y, Z, mantém o símbolo, move para a esquerda e continua em Q3. Se por um acaso lê X, ele chega ao X marcado no início do ciclo, move para a direita e volta para Q0, iniciando um novo ciclo. Já o passo E, que é o estado 4, a verificação final, se lê Y, o B está marcado, até aí tudo bem, move para a direita e continua em Q4. Se lê a letra Z, o C está marcado, também é tudo bem, vai para a direita e continua em Q4. Agora, se ele lê vazio, chegou ao fim da fita sem encontrar nenhum símbolo não marcado e vai para Q5. Vou falar agora sobre a simulação passo a passo. A gente vai começar pelo um exemplo mais simples da linguagem, que seria o A, B e C. Começando pelo estado inicial Q0, ele lê o A, escreve X, move para a direita e vai para Q1. O passo 1, que é o Q1, lê B, escreve Y, move para a direita e vai para Q2. O passo 2, Q2 lê C, escreve Z, move para a esquerda e vai para Q3. O passo 3, Q3 lê Y, mantém o Y, move à esquerda e continua em Q3. O passo 4, Q3 lê X, mantém X, move para a direita e volta para o Q0. O passo 5, Q0 lê Y, não há mais A para marcar, vai para Q4 e faz a verificação final. O passo 6, Q4 lê Z, fala que está tudo certo, move para a direita e continua em Q4. O Q5, a máquina chegou ao branco sem encontrar símbolos não marcados, vai para Q5 e aceita. Apesar de existirem computadores superpoderosos, há coisas que eles não conseguem fazer. Por exemplo, existe um algoritmo capaz de analisar qualquer programa e dizer com certeza se ele vai terminar ou se vai rodar para sempre um looping? Intuitivamente a gente acha que sim, mas a resposta é não. Não existe nada de forma parecida. Esse problema é chamado de problema da parada e foi provado por Alan Turing. Para entender melhor, imagine dois programas. Um que conta de 1 até 10 e para, e outro que fica repetindo um cálculo infinitamente. Um ser humano consegue diferenciar os dois, porém quando criamos um programa que faça isso para qualquer código, surge um problema. Esse programa teria que analisar a si mesmo em alguns casos, gerando uma contradição. Por isso é matematicamente impossível existir um algoritmo que resolva esse problema em todos os casos. Na prática, isso mostra que existem limites fundamentais na computação. Existem problemas indecidíveis, ou seja, que não possuem a solução algorítmica que funcione sempre. Isso também se aplica à inteligência artificial. Resumindo, os computadores conseguem resolver uma quantidade enorme de problemas, mas eles têm limites. Entender o que eles não conseguem fazer é tão importante quanto entender o que eles conseguem. Voltando ao começo do nosso vídeo, a gente começou perguntando. Depois de todo esse caminho, a resposta fica clara. Todas essas tarefas podem ser resolvidas por uma máquina de Turing. Ela é um modelo teórico que consegue representar de forma precisa como qualquer algoritmo funciona na prática. Vimos que a máquina de Turing é poderosa o suficiente para reconhecer as linguagens sensíveis ao contexto, resolver problemas decidíveis e até simular qualquer outra máquina através da máquina de Turing universal. Porém, também descobrimos que existem limites. O problema da parada nos mostrou que nem tudo pode ser resolvido por um algoritmo. Existem problemas indecidíveis que nenhum computador, por mais avançado que seja, consegue decidir de forma automática.
No final, a máquina de Turing não é apenas um conceito teórico. Ela é a base que explica tanto o que os computadores conseguem fazer quanto os limites do que eles não conseguem fazer. Entender isso nos ajuda a compreender melhor o poder e as fronteiras da computação moderna.